Nos últimos 5 jogos, Palmeiras sofreu mais gols do que nos últimos 23 antes da Copa América. E no número de finalizações para sofrer um gol, o Palmeiras está com o número de rebaixado. Quer entender melhor esses números e o que está acontecendo na defesa do Palmeiras? Vem com a gente! Fala aí pessoal, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para falar desse problema da defesa do Palmeiras, que se tornou um problema, né? Era o principal trunfo da equipe lá no primeiro semestre, depois da pausa da Copa América, uma queda nessa solidez defensiva muito sentida. A gente chegou a dar uma pincelada no vídeo que a gente gravou da Libertadores, né Iso? Exatamente, falamos um pouco da ineficiência defensiva que o Palmeiras estava apresentando nos últimos jogos e agora a gente vai esmiuçar um pouquinho para vocês entenderem melhor o que a gente está querendo dizer. Exato, não foi diferente na partida contra o Godoy Cruz. Nas 5 primeiras finalizações que os argentinos fizeram, já tinham marcado 2 gols. E a gente traz aqui esse recorte dos últimos 5 jogos, exatamente após a pausa da Copa América, todas as finalizações que o Palmeiras sofreu nesses jogos. Foram 50 finalizações em 5 jogos, uma média exatamente de 10 por jogo, que esse não é exatamente o problema. Tão ruim, né? A gente vai ver mais pra frente o comparativo. Mais 6 gols sofridos e 31 finalizações certas. Esse número é bem alto. Se a gente pega aqui as finalizações dentro da área ainda, 44% das finalizações dentro da área, Palmeiras não estava acostumado com isso, né, Izzy? Exatamente, a gente fala, exalta muito, né, a defesa do Palmeiras, né, o sistema defensivo, principalmente os dois zagueiros, né, Luan e Gustavo Gomes, que são muito bons defendendo a área, mas o Palmeiras está tendo esse problema, né? Como a gente consegue ver aqui, todos os gols sofridos do Palmeiras nesse período foram dentro da área. O Gustavo Gomes realmente está irreconhecível. Muitos palmeirenses têm falado que ele ainda não voltou da Copa América, o futebol dele ficou na seleção paraguaia. Enfim, né, tem uma coisa que tem que se preocupar, né? Exato, tudo bem, o recorte é muito curto, a gente sabe disso, 5 jogos, 4 deles fora de casa, só o jogo de ida da Copa do Brasil que o Palmeiras jogou no Allianz Parque, mas é uma diferença muito sentida, a gente vai ver mais pra frente, mas o número que a gente quer destacar aqui agora são esses de 31 finalizações certas. Em 5 jogos o Palmeiras sofreu isso. Sabe em quantos jogos o Palmeiras tinha sofrido a mesma quantidade de finalizações certas, Isa? Não sei. Em 10 jogos, exatamente o dobro. Ou seja, uma eficiência que caiu pela metade nesse quesito das finalizações certas. A gente vê agora o comparativo de todos esses números nos últimos 5 jogos, depois da Copa América, e nos últimos 10 jogos que antecederam a competição. Como a gente já falou, o Palmeiras sofreu 6 gols nesse período de 5 jogos. Nos últimos 10 tinha sofrido só 1. Ou seja, uma média que era de 0,10 por jogo, subiu para 1,20, mais do que um gol sofrido por jogo, é muito alto. Que tinha sido um gol de pênalti da Chapecoense, né, marcado pelo Everaldo, ou seja, não tem muito que o Everton podia fazer ali. Então, defensivamente, com bola rolando, bola parada, o Palmeiras estava indo muito bem, né? Sim, a gente falou lá no começo do vídeo dos 23 jogos, Palmeiras nos últimos 23 jogos, incluindo esses 10 aqui, tinha sofrido 5 gols. E nesses últimos 5 já sofreu 6, por isso que a gente falou que já sofreu mais do que nos últimos 23. Na questão das finalizações sofridas, como a gente já falou, essa marca de 10 não é tão alta assim, a marca anterior era de 9,3, era praticamente a mesma coisa no número de finalizações totais, mas nas finalizações certas, essa queda muito sentida que a gente falou, de 3,1 por jogo para 6,2, exatamente o dobro, ou seja, está sofrendo o dobro de perigo do adversário. Na pontaria, na finalização, isso se reflete perfeitamente também. Uma pontaria que era de 33,3, agora é de 62. Muita gente pode dizer que é só mérito dos adversários, mas não, o Palmeiras está mais exposto, os adversários estão chegando com mais facilidade, isso se reflete nos números, né? E aí no último número, que é o reflexo de tudo isso, que é a questão da eficiência defensiva, o número de finalizações que o seu time precisa para sofrer um gol. Esse número era de 93, porque só tinha sofrido um gol em 93 finalizações dos adversários. Certo. Caiu para 8,3, esse número é muito baixo. Quando a gente falou lá no começo do vídeo que é número de rebaixado, no ano passado no Brasileirão, só o Vitória e o Paraná, lanterna e vice-lanterna do Brasileirão, tiveram números inferiores a esse, 7,8 para ser mais exato. Por isso que a gente fala que é um número muito preocupante. A gente sabe que a defesa do Palmeiras não vai continuar com esse número de maneira alguma, porque é um sistema defensivo muito sólido, muito bem treinado já. Mas nesse período desses 5 jogos, essa marca é bem preocupante.
Você falou de brasileiro do ano passado, agora pegando o recorte do brasileiro desse ano, só há 4 times dos 20 que disputam a competição que estão com números inferiores a esse de 8,3. São eles Fluminense, Chapecoense, Vasco e Grêmio. Então o Palmeiras está em quinto nessa competição, podemos dizer assim, tem que melhorar. A gente sabe que não vai ficar assim, mas é um alerta. O Grêmio, que tem esse número muito em função do jogo com o Fluminense, lá na Arena do Grêmio, né? Que sofreu 5 gols. Aí essa marca caiu lá para baixo. O Cruzeiro tem as mesmas 8,3 no Brasileiro. Mas esse número preocupante só não é mais preocupante porque no número de finalizações certas para sofrer um gol, esse número ainda não é tão baixo. Era de 31, caiu muito, caiu para 5,2, mas esse número não é tão ruim assim. Tanto que o Everton teve que fazer alguns milagres, defender o pênalti no jogo contra o São Paulo, fez algumas defesas difíceis e conseguiu segurar a barra para o Palmeiras não sofrer ainda mais gols nesse período de 5 jogos. Bom, essa foi nossa análise de hoje. Como a gente já falou, a gente sabe que é um recorte muito curto, que não é para fazer um terrorismo também. Exato, não tá tudo acabado, né? Não tá tudo acabado, muito longe disso. O Palmeiras está muito estruturado já, uma equipe que está muito certinha, muito encaixada. Mas é para ligar um alerta, é para ficar focado mesmo em corrigir esses problemas que estão aparecendo agora. O Vitor Hugo tá retornando, né? Velho conhecido da torcida palmeirense, né? Foi campeão brasileiro em 2016. Não é exatamente o problema, né? Falta de zagueiros, mas é mais um jogador experiente aí que pode reforçar a defesa do Verdão, né? É isso, se vocês gostaram da nossa análise, dê o seu joinha aí. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Baixe o aplicativo Footstats Premium, gratuito em iOS e Android, completaço, tem tudo isso e muito mais. É isso aí, galera, a gente volta nos próximos dias. Um abraço. Falou!